O que estamos vendo é Manuel Noriega sendo encarcerado em solo panamenho, após passar 22 anos preso entre os Estados Unidos e a França. É o ano de 2011 e essa seria uma das últimas imagens públicas do militar. Já não restava nada daquele que foi considerado o homem forte do Panamá, um soldado que ascendeu até se tornar um dos ditadores mais renomados da história. Sua mistura de astúcia, inteligência e ambição o transformaram em uma personalidade determinante em seu país e além das fronteiras. Em plena Guerra Fria, soube trabalhar para compatriotas e para outros governos, também enriqueceu fazendo negócios com cartéis e outras iniciativas fora da lei. Tudo isso enquanto controlava os rumos de uma nação à base de censura, perseguições, torturas e outros atos indescritíveis, até que sua queda se tornou inevitável. Mas não vamos nos adiantar. Noriega foi um agente secreto da CIA? Ele alguma vez demonstrou arrependimento por suas atrocidades? Para entendermos isso, é necessário que voltemos ao dia 29 de maio de 2017, o dia em que Manuel Noriega morreu. Se quiserem que continuemos falando sobre líderes polêmicos, podem escrever líderes nos comentários. Também podem sugerir personagens sobre os quais podemos fazer vídeos. Vamos começar. Manuel Antônio Noriega Moreno foi poderoso e intocável. No entanto, sua vida começou muito longe disso. Ele nasceu em 11 de fevereiro de 1934 em Terraplén, em San Felipe, um dos bairros mais humildes da cidade do Panamá. Seu pai era contador, sua mãe era cozinheira e lavadeira. Aos 5 anos, ficou órfão e foi criado por uma madrinha em um pequeno apartamento de um só cômodo. Sua infância foi marcada pela pobreza e pelo maltrato. As cicatrizes e a acne o tornaram alvo de zombarias, mas ele encontrou refúgio nos estudos. Foi um aluno aplicado e conseguiu ingressar no prestigiado Instituto Nacional, onde começou a cultivar duas ambições: ser psiquiatra e presidente do Panamá. Mas Manuel não ignorava o que estava acontecendo em seu país. Nos anos 50, vivia-se sob a forte influência dos Estados Unidos, que havia construído o Canal do Panamá. E assim, conseguiram unir os oceanos Atlântico e Pacífico, impulsionando o comércio internacional. Mas os norte-americanos não só enriqueceram com o canal, como ocuparam as faixas de terra em ambos os lados, que passaram a ser chamadas de Zona do Canal. Ali predominavam as bases militares e viviam cerca de 57 mil cidadãos norte-americanos, em condições mais confortáveis do que os nativos. Essa situação enfurecia os panamenhos, incluindo Noriega, que se aproximou dos movimentos estudantis nacionalistas e participou de protestos sem abandonar seus estudos. A realidade foi mais dura anos depois, quando ele não entrou em medicina na Universidade do Panamá devido ao número limitado de vagas, ocupadas por jovens brancos de classe alta. Noriega não conseguiu cumprir um de seus objetivos, mas estava decidido a alcançar o outro. Ele observou o caminho que muitos jovens de classe baixa estavam tomando. A Guarda Nacional, a Força Militar do Panamá, era o caminho mais direto para obter respeito e autoridade. Essa busca vacilou quando ele não conseguiu entrar na Academia Militar do Panamá, mas em 1958 conseguiu uma bolsa para a Escola Militar de Chorrillos, sediada em Lima, no Peru. Lá, ele foi influenciado por um pensamento alinhado com a doutrina dos exércitos latino-americanos da época, onde predominavam o nacionalismo, o anticomunismo e a segurança nacional, dando especial importância às tarefas de inteligência. Eram tempos de Guerra Fria, onde o inimigo podia estar fora, mas também dentro das próprias fileiras. Em poucos anos, Noriega aprendeu tudo sobre vigilância política, técnicas de interrogatório, operações encobertas, infiltrações e manejo de informantes. Noriega se formou em 1962. E agora não tinha apenas ambição, mas também dispunha das ferramentas para alcançá-la. Nada iria detê-lo. De volta ao Panamá, Noriega se juntou à Guarda Nacional. Rapidamente se destacou como um soldado eficiente e disciplinado. Foi designado para Colón, perto do canal, onde alcançou o posto de subtenente. Lá, conheceu o homem que marcaria seu destino, o comandante Omar Torrijos, a maior autoridade militar do país e um homem ambicioso. Noriega viu nele um modelo a ser seguido e decidiu se tornar seu homem de confiança. Mas esses planos de Noriega ficaram em risco por sua própria culpa, quando em Colón frequentou prostíbulos e foi acusado de agredir uma mulher. O
O escândalo quase lhe custou o uniforme. No entanto, Torrijos o protegeu porque via nele um grande discípulo. Noriega entendeu o recado. Se queria ir longe, precisava se controlar. Torrijos indicou Noriega para a inteligência militar da Guarda Nacional, o G2. Ele também se aperfeiçoou na Escola das Américas, uma instituição americana na zona do Canal, onde aprendeu a defender sua região do avanço do comunismo. Em pouco tempo, o jovem agente já estava espionando e caçando. Em cada caso, ele aplicava todas as técnicas que havia aprendido e, segundo pessoas próximas, podia ser cruel com aqueles que considerava inimigos. Por sua vez, ele também contava com um braço direito, Roberto Dias Herrera, outro jovem da Guarda Nacional. Em meados dos anos 60, Noriega era o braço executor de Torrijos e havia sido fundamental para que seu mentor alcançasse um status dentro do Panamá. Mas seu papel foi ainda mais decisivo em 1968, quando o presidente Arnulfo Arias queria tirar o poder da Guarda Nacional. Por isso, enviou Torrijos para fora do país, e isso jogaria pelo ralo as ambições do mestre e de seu aluno. Mas, em vez de obedecer, o comandante deu um golpe de Estado. Noriega bloqueou as comunicações e garantiu o sucesso da operação. Torrijos assumiu o poder, e Noriega foi recompensado. Ele foi promovido a chefe do G2 e a tenente-coronel. Agora ele podia controlar as informações de aliados e inimigos. Sabia que quem tinha informação tinha poder, e Torrijos se referia a ele como seu gangster. Nas ruas, o povo já usava o termo desaparecidos. No início dos anos 70, Noriega era uma das figuras mais temidas do Panamá. Ele usava a força e a informação para eliminar os opositores ao regime, mas também para fins próprios. Noriega nunca escondeu seu ressentimento pelos Estados Unidos. No entanto, suas tarefas de inteligência o levaram a entrar em contato com agentes desse país, mais especificamente com a CIA. Naquela época, a Guerra Fria estava em um ponto delicado. Em Washington temiam uma invasão comunista e estavam especialmente atentos a Cuba, que desde 1959 tinha como líder Fidel Castro. Acreditavam ser possível uma propagação dessa ideologia até o México e depois para o território norte-americano. Noriega foi contatado pela CIA com um objetivo específico: fornecer informações sobre os movimentos do comunismo na América Latina. Sua tarefa incluía coletar desde dados de organizações de esquerda até detalhes de grupos estudantis. Ele fornecia documentos escritos e escutas, mas o chefe do G2 não fazia isso como um favor. Recebia pagamentos generosos para realizar o trabalho. Sem perder sua posição ao lado de Torrijos, Noriega se tornou o espião mais importante dos Estados Unidos naquela parte do continente. Mas ao se considerar o dono absoluto da inteligência regional, encontrou uma nova fonte para seus negócios. Ele se aliou ao governo cubano com o único objetivo de fornecer informações sobre a CIA que só ele conhecia. Passou a ser um agente duplo e não parou por aí. Vendeu informações para 10 governos, mostrando que não era leal ao Panamá, aos Estados Unidos ou a qualquer país, apenas a si mesmo. No final dos anos 70, Noriega sabia tudo sobre todos, e por isso mesmo era temido em todos os cantos do mundo, inclusive em seu próprio país. O ditador estava ciente dos seus contatos com os norte-americanos. O chefe do G2 poderia ter sido preso naquele momento, mas isso não aconteceu. Torrijos estava ciente do seu compromisso e precisava dele, desde que isso não comprometesse seu mandato. Noriega continuou trabalhando ao mesmo tempo para várias nações, mas estava pronto para mais. Ele se sentia insatisfeito com Torrijos e queria mostrar que o aluno já tinha superado o mestre. A ascensão definitiva de Manuel Noriega começou a tomar forma em setembro de 1977. Torrijos assinou com o presidente americano Jimmy Carter os tratados que concediam gradualmente o canal ao Panamá, mas incluíam uma condição: iniciar a transição para a democracia. O povo panamenho celebrou o tratado, mas Noriega ficou inquieto. A abertura política ameaçava seu terreno natural. O poder militar e ele não acreditavam em eleições, só no controle. Tudo mudou em 31 de julho. O avião em que viajava Torrijos caiu em umas colinas a oeste da cidade do Panamá e todos os ocupantes morreram, incluindo o ditador. Imediatamente surgiram rumores e suspeitas de um atentado.
O nome de Noriega começou a circular em voz baixa. No entanto, ele nunca foi acusado formalmente. A morte de Torrijos chocou todo o Panamá. Muitos se perguntavam quem assumiria o comando do país, pois ainda não haviam sido realizadas eleições para a chegada do governo democrático. A resposta apontava para Noriega, já que ele era o braço direito do ditador e, como tinha o caminho livre para ser o novo líder, ele aproveitou. Em agosto de 1983, Noriega assumiu como comandante da Guarda Nacional. Ele se cercou de lugartenentes à altura, começando por Dias Herrera, que passou a ser coronel e lhe prometeu que em 4 anos seria seu sucessor. Depois de anos, como uma figura em ascensão, Manuel Noriega conseguiu realizar uma de suas ambições de juventude. Durante uma de suas primeiras aparições públicas, ele citou Torrijos: "O primeiro dever de um homem no poder é se manter no poder." Ele estava decidido a conseguir isso sem hesitar em recorrer a métodos questionáveis. E é assim que nossa história volta ao começo. A primeira medida de Noriega como ditador esteve ligada ao mandato de Torrijos. Depois de assinar o tratado com Carter, ele havia prometido o retorno da democracia, e se permitisse isso seria o fim dele como líder político. Mas ele não podia abrir mão de obter o canal. Finalmente, ele resolveu o dilema organizando uma democracia controlada pela Guarda Nacional. Então, em 1984, ele manipulou as eleições para que vencesse um presidente que seria seu fantoche, Nicolás Ardito Barletta. Dessa forma, Noriega controlava a Guarda Nacional e também o governo. O domínio de Noriega se baseava em 4 pilares: controle militar, inteligência, repressão e gerenciamento de redes ilícitas. Sobre esse último ponto, ele entrou em contato com Pablo Escobar, líder do cartel de Medellín. Ele precisava transportar carregamentos de substâncias proibidas para os Estados Unidos e a Europa. Então, o recém-nomeado ditador concordou em facilitar o trânsito de carregamentos e operações financeiras. Só o envio do material gerava lucros de $150 mil por voo. Em poucos anos, o próprio Noriega acumulava uma fortuna entre 10 e 15 milhões de dólares. Mas o cartel não foi seu único negócio. Durante a presidência de Ronald Reagan, os Estados Unidos financiavam os contras na Nicarágua. Noriega facilitou o trânsito de armas e manteve abertos seus canais com a CIA. Ele fornecia informações sobre movimentos insurgentes na região. Em troca, Washington fazia vista grossa. Agora ele podia obter mais benefícios próprios, atuando como agente múltiplo. Enquanto isso, Noriega controlava o Panamá com mão de ferro. Ele se encarregou de hostilizar todos que questionavam sua figura e a Guarda Nacional, perseguindo especialmente os jornalistas que ousavam publicar informações contra ele e até exerceu censura contra a imprensa. Dessa forma, os meios de comunicação não podiam relatar as torturas e desaparecimentos que ocorriam sob o aparato de inteligência. Poucos anos depois de substituir Torrijos, Manuel Noriega superou seu mentor em ferocidade. Ele era como um deus ou um demônio, chamavam-no de homem forte do Panamá e era intocável, ou assim parecia. Noriega podia se gabar de estar realizando suas ambições, mas adversários começaram a surgir. Qualquer um que questionasse o regime era intimidado pela Guarda Nacional. No entanto, houve um que não se calou: Hugo Espada Fora, um médico ex-guerrilheiro e opositor ferrenho. Toda vez que tinha uma câmera na frente, denunciava a mesma coisa. Noriega era um ditador e um narcotraficante. As palavras de Espada Fora cruzaram fronteiras e chegaram até Washington. Desde a Casa Branca, avisaram Noriega de que conheciam seus negócios e a mensagem foi clara: era preciso manter as aparências. O ditador prometeu se moderar, mas apenas mudou de método e transformou os bancos panamenhos em centros de lavagem de dinheiro do narcotráfico. Assim, ele arrecadava $10 milhões por mês. Em meados dos anos 80, Noriega podia usar sua riqueza para se dar luxos impensáveis em sua infância humilde. Ele adquiriu mansões e outras propriedades, navegava em iates, se cercava de mulheres bonitas que mandava trazer dos Estados Unidos e tinha se tornado o homem mais importante do Panamá, fiel a si mesmo, e precisava celebrar isso a cada segundo. Mas ele se lembrava das palavras de Torrijos: o primeiro dever de um homem no poder é se manter no poder. Por isso, ele precisava se livrar de Espada Fora. Em setembro de 1985, o médico foi detido pela Guarda Nacional perto da fronteira com a Costa Rica e, algumas horas depois,
seus restos foram encontrados em um rio do país vizinho, dentro de um mala postal dos Estados Unidos. Segundo constataram os legistas, o médico opositor havia sido brutalmente torturado e decapitado. Noriega já não tinha espada fora como adversário, mas agora sua situação piorava. Aquela sociedade ferida e furiosa o apontou como principal suspeito. O governo nunca apresentou acusações, embora o ditador soubesse que estava em situação delicada. O povo já não o temia, assim como a mídia, que deu ampla cobertura ao assassinato. Como resultado, as pessoas se reuniram em multidões para protestar nas ruas. Mas Noriega não deixaria ninguém ameaçar seu poder e mandou destruir redações de jornais e outros meios de comunicação para impedir investigações. Esses métodos tinham funcionado anos atrás, mas não agora, quando todos já estavam unidos para questionar seu governo por trás daquela democracia frágil. Os problemas para Noriega aumentaram em junho de 1987, quando, ao assumir como líder da Guarda Nacional, ele havia prometido a Díaz Herrera que o sucederia em 4 anos. No entanto, o ditador já não queria sair do poder e se encarregou de que ele fosse afastado de posições-chave e, finalmente, colocado em aposentadoria forçada. Irritado pela traição, Díaz Herrera o acusou publicamente de fraude eleitoral, narcotráfico e participação nas mortes de Torrijos e Espadafora. Assim explodiu uma crise política no Panamá. Houve protestos massivos, sem violência, mas com cantos contra Noriega. O ditador mandou prender Díaz Herrera por alta traição, mas os protestos aumentaram ainda mais. Muitos enfatizavam a acne que nunca tinha desaparecido do seu rosto e o chamavam publicamente de cara de abacaxi. Desesperado, ele ordenou reprimir a multidão. Houve feridos, presos e um estado de emergência que durou 19 dias. O descontrole político e social do Panamá não pôde ser ignorado pelos Estados Unidos, que desta vez não o apoiaram. A CIA parou de pagar para ele e Washington o acusou publicamente de narcotráfico e lavagem de dinheiro. Noriega estava encurralado, mas não cedeu. Ele havia alcançado o poder e não iria abandoná-lo nem mesmo por insistência de Washington. Então deu um jeito de lembrar ao povo do problema, e assim conseguiu um novo apoio. Essa trégua culminou em 7 de maio de 1989. Era um dia de eleições presidenciais e o povo se inclinava por Guillermo Endara da Aliança Democrática de Oposição Cívica. As contagens preliminares mostravam a vantagem da oposição. Apesar disso, Noriega anulou as eleições e declarou Carlos Duque presidente. Em resposta, o povo voltou às ruas para se manifestar. O ditador mandou reprimi-los através do Batalhão da Dignidade, seu grupo paramilitar. Apesar das adversidades, Noriega continuava firme como homem forte do Panamá. Mais do que nunca, ele se achava invencível, mas suas horas no poder estavam contadas. O poder de Noriega desmoronou a partir de 16 de dezembro de 1989. Nesse dia, um soldado panamenho atirou em um veículo militar dos Estados Unidos, em um posto de controle, matando um fuzileiro naval. A faísca que faltava, Panamá e Washington já tinham rompido relações. Reagan havia deixado a presidência e em seu lugar estava George Bush, que dias antes havia exigido que Noriega renunciasse. O ditador respondeu com um desafio. Disse que não tinham medo. Chegou até a brandir um facão diante das câmeras e o assassinato do fuzileiro piorou tudo. George Bush afirmou à imprensa que protegeria seus compatriotas no Panamá. Noriega percebeu o peso dessas palavras em 20 de dezembro de 1989, quando a cidade do Panamá foi invadida por 27 mil tropas norte-americanas. As ruas ficaram cheias de soldados, tanques e outros veículos militares. Era a Operação Causa Justa, a maior intervenção dos Estados Unidos desde a Guerra do Vietnã. O ditador sabia que eles tinham chegado para derrubá-lo e quando destruíram seu quartel-general, ele fugiu. Mais de 1000 panamenhos, entre soldados e civis, morreram deixando a cidade em ruínas. Na véspera de Natal, Noriega se abrigou na Embaixada do Vaticano. Era a única chance de se exilar, mas logo a residência foi cercada pelas forças americanas e por uma multidão que exigia justiça. O ditador não se deixou intimidar. Então o exército usou táticas de pressão psicológica, incluindo música heavy metal em volume máximo.
Finalmente, em 3 de janeiro de 1990, Noriega disse que se entregaria, mas com uma condição: fazer isso usando o uniforme. Os militares aceitaram, no entanto. Assim que saiu da embaixada, Noriega foi obrigado a tirar o uniforme e tiraram uma foto dele. O homem forte parecia apenas mais um detido. Após ser capturado, Noriega foi levado a Miami para responder à justiça. Em 1992, um tribunal federal o condenou por tráfico de drogas, crime organizado e lavagem de dinheiro, o que lhe rendeu 40 anos de prisão, embora depois tenha sido reduzido para 30 por bom comportamento e ajustes judiciais. Além disso, um tribunal o reconheceu como prisioneiro de guerra sob a Convenção de Genebra. Noriega foi encarcerado na Instituição Correcional Federal de Miami, até que em 2010 foi extraditado para a França. Nesse país, ele foi julgado por lavagem de dinheiro do narcotráfico e uso do sistema financeiro francês para ocultar fundos. Isso lhe rendeu uma sentença de mais 7 anos de prisão na prisão La Santé, em Paris. Mas o ex-ditador também precisava cumprir penas pendentes no Panamá. Por isso, em 2011 foi extraditado para a nação que um dia liderou. Lá, ele foi condenado por crimes de violação dos direitos humanos e pelo assassinato de Espadafora, tendo que passar seus dias no centro penitenciário El Renascer. Depois de anos em que se acreditava intocável, Noriega havia perdido tudo o que tanto desejou e sua saúde se deteriorou. Noriega parecia ter ficado ofuscado por outras personalidades sinistras da história recente, mas não caiu no esquecimento. Em março de 2015, ele aceitou dar uma entrevista à emissora francesa France 24. O mundo esperava um novo ato de soberba, como quando ele brandia o facão, uma defesa ferrenha do seu mandato e da sua ideologia. No entanto, aconteceu algo diferente. O ex-ditador admitiu que durante seu regime houve erros e que muitas de suas ações causaram sofrimento. Ele também assumiu a responsabilidade moral por seus atos e até pediu perdão àqueles que se sentiram afetados pelas decisões que tomou. Essas declarações comoveram muitos, mas outros acharam que ele foi muito vago. O ex-ditador nunca reconheceu explicitamente ter ordenado crimes, nem admitiu sua intervenção direta no atentado contra Espadafora. Além disso, ele disse que muitas acusações foram exageradas ou politizadas. Já os familiares das vítimas e entidades de direitos humanos acreditavam que nenhum pedido de desculpas bastaria. Além das repercussões, aquelas palavras foram as últimas que ele pronunciou publicamente. Sua saúde havia se deteriorado devido à idade. Ele sofria de hipertensão e problemas cerebrovasculares. No final de 2016, foi confirmado que ele tinha um meningioma, um tumor cerebral benigno, mas sua situação se complicou em janeiro, a ponto de que ele já não podia permanecer no processo. Ao se recuperar, um tribunal lhe concedeu prisão domiciliar temporária para se submeter a uma intervenção cirúrgica. Por isso, ele foi transferido para o Hospital Santo Tomás, na cidade do Panamá. Só conseguiram operá-lo 2 meses depois. Parecia que tinha corrido tudo bem, mas poucos dias depois ele sofreu uma hemorragia cerebral e ficou várias semanas em coma induzido, tendo que passar por novas intervenções. Nada pôde salvá-lo. No dia 29 de maio de 2017, Manuel Noriega faleceu. Aos 83 anos, a notícia não deixou ninguém indiferente. Os familiares das vítimas e o povo lembravam de seus crimes. Alguns grupos nacionalistas reconheceram seu papel na transição do canal. De qualquer forma, não houve funeral de Estado nem honras militares. Ele foi enterrado de maneira discreta. Manuel Noriega havia morrido, mas sua figura estava longe de se dissipar. Manuel Noriega surgiu da pobreza, sonhou com o poder e o conquistou. Conseguiu acumular uma fortuna de 600 milhões de dólares e um nível de influência avassalador. Mas para cumprir suas ambições, ele se tornou um dos ditadores mais temidos. Seu plano de perseguição aos opositores marcou um antes e um depois no Panamá. O país ficou devastado por seus horrores, mas conseguiu se recuperar. Após a prisão do ex-homem forte, Endara assumiu a presidência e desde então houve governos democráticos. Além disso, em 1999 recuperaram o canal, mas a maior mudança aconteceu em 1994. A Assembleia Presidente da República, Juan, em 2000 criou a Constituição que aboliu o Exército. A figura de Noriega voltou a ganhar importância no início de 2026.
Em 3 de janeiro, exatamente 37 anos depois, o exército dos Estados Unidos invadiu a Venezuela para capturar o presidente Nicolás Maduro. Uma das grandes diferenças é que o líder da Guarda Nacional soube ser aliado da Casa Branca. Maduro sempre se opôs aos Estados Unidos. Longe de ser parte do passado, a figura de Manuel Noriega permanece atual em uma época de líderes obscuros e tensões políticas. Isso nos lembra que o poder sem limites deixa cicatrizes que nunca desaparecem.